anos, eu estou agora reaprendendo, né? Eu agora tenho que me reinventar ainda como mulher, e vocês estão meio que crescendo juntas, né? Com todo esse apoio, a princípio, né? Com esse apoio entre vocês. Como vocês pretendem, ou como vocês lidam com isso na hora de produzir, de criar? Na verdade, o quadrinho autobiográfico, eu acho que tem muitas maneiras de abordar feminismo. No meu caso, especificamente, eu tento fazer uma coisa que eu tive que descobrir sozinha na época, especialmente com ansiedade, que eu tive transtorno de ansiedade, que é tentar conversar com as meninas. Eu trabalhei um tempo na Capitolina e eu via que muitas meninas tinham muitos problemas sérios de ansiedade e depressão. E a gente, às vezes, não conversa sobre isso, né? Especialmente porque a gente está numa geração e num momento em que está todo mundo vivendo freneticamente e que parece que depressão e ansiedade são só traços de personalidade, assim. Então, não é, né? Existe a ansiedade que é sua e existe a doença, a ansiedade. São duas coisas diferentes e acho que elas precisam ficar claras. E acho que isso também é exercer um papel, é um pouco de conversar com aquela mulher que está muitas vezes muito mal e que todo mundo está só, porque existe isso dentro do mundo das artes, que é assim, meio que ninguém enxerga muito quando a outra pessoa está muito mal, só quando está tipo, no chão já, entendeu? Porque acha que tudo é festa, vamos lá, é festa, não, você está deprimido em casa, vamos lá, festa. E assim, às vezes a pessoa está muito mal e ela acha só que é tipo um combustível para ela produzir, assim. E eu vi muito isso entre as meninas que trabalhavam na Capitolina, que tinha dias que tinha meninas que ficavam completamente bloqueadas por conta de ansiedade. Então, eu escolho às vezes o quadrinho autobiográfico porque eu gosto de abordar dificuldades e questões internas mesmo, para tentar gerar um tipo de identificação e quem sabe, ajudar alguém com aquilo ali. Que foi muito o que aconteceu, de novo, com a ansiedade, que muitas vezes algumas meninas chegavam assim, tímidas e conversavam comigo falando que elas tinham percebido que elas estavam doentes e tal, e que estavam pensando. Uma das meninas falou que ajudou muito ela a procurar um psicólogo, sabe? Então, acho que a Gabi também, a Lolo Six, ela tem, apesar de ela criou uma história fictícia, baseada em vivências dela de outras pessoas, uma história fictícia com mais exagero e tal, mas que o Garota Cidíquia também ajudou, de alguma maneira, meninas a descobrirem a sexualidade. Então, às vezes, esses quadrinhos autobiográficos, eles ajudam de maneiras diferentes, assim. Os quadrinhos assim, por exemplo, que muitas meninas que eu observo, assim, as meninas leitoras e tal, muitas meninas jovens que estão começando a ler os quadrinhos assim, que se identificam aquele sentimento e conseguem compartilhar com elas assim, o sentimento delas. Eu acho massa, e acho massa essa rede que vai se criando, entendeu? Então acho que não necessariamente todas as vezes a gente é direta, algumas vezes sim, mas nem todas as vezes, mas o quadrinho autobiográfico ele acaba gerando uma rede de solidariedade. As pessoas acham que sabem, né, tipo, que são muito íntimas porque estão lendo tudo sobre sua vida, tem pouco Sim, mas em compensação, acho que as meninas se sentem meio sozinhas, eu acho. Que na época de internet é muito fácil a gente se sentir muito conectado e muito sozinho ao mesmo tempo. Mas vocês acham que isso que vocês falam é orgânico? Ou vocês ainda se policiam? Sim, então, sobre como é o feminismo, né, que eu tinha perguntado, se o feminismo é natural ou se eu penso, né? Na verdade, natural eu acho que em toda mulher tem algum incômodo do que o patriarcado causa, e isso é querer os direitos iguais, né? Então, no meu quadrinho tem essa parte, mas ao mesmo tempo tem também eu reproduzindo o discurso do patriarcado, porque eu fui educada, enfim, na escola, com a família, enfim, o patriarcado é a nossa sociedade, né? Então, óbvio, que eu fiz quadrinhos que hoje eu olho e penso assim, mano, isso era machista, tá? Eu estava reproduzindo um discurso machista.
Então tem um pouco de natural, mas tem muito também de uma pesquisa que eu fiz, quando eu decidi que, tipo, foi exatamente quando eu conheci as outras meninas e que eu vi que era importante a gente, que eu vi que muito que atrapalhava a gente fazer quadrinho era o machismo do meio. Então a gente transformou isso, tipo, numa luta, sabe? A gente pensou, vamos quebrar com isso, como é que a gente vai fazer? Aprendendo sobre feminismo, discutindo sobre feminismo em quadrinhos, e aí eu me voltei, tipo, com um pouco da literatura, né, feminista. Comecei lendo um texto todo teu da Virginia Woolf, que é exatamente quando elas chamam ela para falar sobre ficção e mulheres. Então ela faz um livro sobre ficção e mulher, e são coisas assim que tem muito a ver com o universo dos quadrinhos também. Enfim, eu fui fazendo essa pesquisa mesmo consciente, não foi natural. É uma coisa que eu li e tal, e aí quando eu vou fazer um quadrinho, eu penso assim, hoje tá na hora de eu fazer um quadrinho feminista, sei lá, faz tempo que eu não faço nada diretamente político. Aí eu vou e faço uma coisa diretamente política, de algum conceito que eu quero. O problema disso é que chamam que é um quadrinho meio panfletário, né? As pessoas falam, é um quadrinho educativo. Mas, cara, se tá precisando, se é o momento, eu faço sim educativo, não tem problema não. Mas eu acho que é um aprendizado pra gente também. Há alguns anos atrás, eu pensava essa coisa da competitividade, eu acho que me atingia muito, e depois eu fui construindo uma outra imagem na minha cabeça, assim, de que a conquista da outra pessoa é uma excelente conquista, que a gente tem que ficar feliz por aquela pessoa e querer que todas cheguem naquele patamar e não o contrário, entendeu? Então, isso também influenciou os meus quadrinhos. E aí, além disso, outras meninas me ajudaram a enxergar coisas, e aí, nesse processo de enxergar coisas, eu fui fazendo quadrinhos a respeito. Então, pra mim, não foi nem assim, tô pensando em fazer isso hoje, mas foi um tema que já estava na minha cabeça muitas vezes. Uma vez eu fiz um sobre sutiã, sobre a imposição e tal. E aí, mas porque aquilo já estava na minha cabeça há algum tempo já. E as discussões com várias meninas e tal, assim como política também, né? Quando minha página no Facebook começou a ter algum alcance maior, assim, começou a aparecer mais, eu me perguntei muito, porque acontece muito isso com a gente. Em um determinado momento você tem óculos, eu não imagino nem como deve ser pra você, porque pra mim, que ainda tô no começo, assim, em termos de alcance, já foi complicado, que é aquela coisa de você aborda um determinado tema, você está tendo muito alcance com aquele tema, as pessoas estão indo muito pra frente com você, estão indo muito, seguindo muito, compartilhando muito. E aí você vai ficar seguindo naquele tema e você vai arriscar e abordar outras coisas e tal. Então, eu comecei a pensar que eu tinha que fazer quadrinhos sobre os meus questionamentos, pois daí que veio questões sobre política, questões sobre feminismo também e tal. Independente se as pessoas fossem gostar ou não, entendeu? Então, às vezes tem uma reação que você não espera, às vezes tem uma reação de as pessoas irem comentar e falarem que também passam por isso, ou sei lá, não tinham pensado nisso ainda. Então, eu acho que é mais de questionamentos internos que vão gerando essas coisas também. Porque a partir do momento que a gente vai aprendendo mais, conversando mais, vão surgir novos questionamentos. Então, eu acho também que quando a gente está criando, assim, a expressão artística tem bastante a ver com qual é a questão que mais te preocupa, de certa forma, e o que você quer colocar no mundo, assim. E eu sempre tive tipo, uma abordagem bem direta, assim, tipo, sem pensar muito sobre o que eu queria falar, sabe? Mas, tipo, falando, assim, sobre o que eu não conseguia não falar, de certa forma. E aí, quando eu comecei também a me envolver mais com as meninas e, tipo, a me identificar mais com esse rolê, eu fui procurar, assim, o que tinha a ver, o que era feminista no meu trabalho, como que eu podia colocar isso no meu trabalho, assim. E eu não me via fazendo esse tipo de quadrinho que era... Eu não me via, tipo assim, colocando, até porque eu não tenho essa pesquisa, sabe? Tipo, política, e nunca tinha ido tão atrás, assim, disso, e não me via nessa posição, assim, de certa forma de... sei lá, de fazer uma coisa tão direta, assim, mas eu também passei a refletir, assim, sobre outras maneiras, porque como a Lila falou, tipo, no universo dos quadrinhos, assim, existe representação de muitas vidas ali.
mas não são as representações das nossas vidas, assim, muitas vezes, assim, tipo, muitas vezes são os homens que estão fazendo personagens femininos e, de certa forma, caem para aqueles estereótipos que são mais agradáveis, e eu achei que era isso, que era a diferença que o meu trabalho fazia, talvez, sabe? Que eu estava colocando, tipo assim, aumentando a porcentagem de certa forma, da representatividade feminina ali dentro do rolê, assim, sabe? De estar fazendo uma coisa que segue um jeito diferente de ser, uma coisa que não é tão exposta, sabe? E comecei a trabalhar isso também, aquilo que não é tão, sei lá, sabe, a mostrar, por exemplo, não sei, depois de ter essa conversa comigo mesma, eu fui lá e fiz um cartaz de uma menina comendo, entendeu? Tipo, sei lá, porque essas coisas não são comercialmente, não estão no universo visual, assim, de certa forma, dos quadrinhos e, tipo, dessa arte independente, né? Então eu achei que esse era o jeito, assim, que eu conseguia trazer o feminismo para o meu trabalho, assim. Você, como foi lidar com esses meninos, esse bando aí? Pois é, então, quando elas estavam falando, eu fiquei pensando também sobre o que eu faço de quadrinhos, o que eu escrevo e qual que é o aspecto feminista que tem disso, né? Acho que todo mundo que conhece sabe que eu sou bem feminista, assim. Mas eu ainda sinto que falta no meu trabalho, tipo, brigar mais por isso. Né? Tipo, eu tenho um desejo muito forte de fazer uma coisa mais autobiográfica. Eu acho maravilhoso, eu acho incrível, assim, quando você, às vezes mesmo quando você está na internet, você olha uma história e é exatamente o que você está sentindo e aquilo é tão forte. E eu acho que esse é o poder da internet com as tirinhas e com os quadrinhos. Eu acho que sempre, mesmo quando a gente não tem intenção, pelo menos é o que acontece comigo, não tem intenção de escrever alguma coisa feminista, sem querer acaba saindo algumas coisas, ou pelo menos uma irritação com alguns estereótipos, assim, né? Ou às vezes até na crítica dos outros, né? Eu simplesmente está participando de coletânea e você olha, nossa, olha só, você vai fazer a mulher desse jeito aí, não sei o que, você não está vendo que você está colocando desse jeito, olha só, tipo, você vai colocar essa mulher assim, então coloca ela desse jeito, então coloca assim, então faz isso. Então eu acho que a gente está sempre colocando, eu acho que sem querer eu sempre, quando escrevo, eu penso na situação da mulher, mas eu tenho um desejo de produzir mais nesse sentido, porque eu acho que é exatamente isso que vocês falaram, precisa ter essa luta, assim, tá faltando falarem da gente nos quadrinhos, falarem do ponto de vista da mulher. Eu acho que precisa mostrar que a gente falou a mulher comendo, a mulher no banheiro, a mulher menstruando. Acho que a gente tá faltando ver essa parte da mulher, assim, que os homens não conseguem alcançar e que só a mulher é capaz de falar da melhor forma possível. Se você for observar, completamente o que você está falando, o homem, né, como sempre na história do quadrinho, sempre os homens que representam as mulheres. Se você for ver os quadrinhos da década de 50, tinham mulheres, mas não eram tantos, né? Claro que eram os caras. A forma como eles representam as mulheres, como eles acham que as mulheres são, é uma coisa muito egocêntrica, porque as mulheres sempre estão falando sobre homens. É como se, toda vez que a gente se reunisse para falar, o nosso assunto fosse os caras. Então fica notório que quem está escrevendo essa história são os caras, sabe? E o legal, quando a gente escreve e a gente é mulher, claro que às vezes a gente reproduz alguma coisa do machismo, mas já vai entrar alguma coisa do nosso universo e naturalmente. Mas, ai, não sei o que eu vou falar. Acontece. Não, quando eu lembrar eu falo. Tem um outro estereótipo, não só o estereótipo de falar de homem, mas são alguns estereótipos que eu escrevo sobre quadrinhos. Na verdade, eu parei de escrever sobre quadrinhos por motivo de... eu comecei a perceber que não tinha nenhuma crítica. Eu não estava fazendo crítica e várias outras pessoas também não estavam fazendo crítica, então eu decidi retomar quando eu pudesse fazer crítica de verdade.
E aí, mas ler muitos quadrinhos me permitiu observar alguns estereótipos, além desse das mulheres reunidas falando sobre homens, que são os estereótipos que a gente também vê em seriados, né? Tá achando no teste da... Além do teste besta, mas a questão de mulher, isso é tão coisa de mulher, tipo, mulher que ela vai cuidar da beleza, só mulher pode cuidar da beleza, só a mulher é sensual o tempo inteiro, ela tá se depilando, ela é sensual, ela tá fazendo qualquer coisa, ela é sensual, e o tempo inteiro, ou então são coisas muito específicas em termos de, acho que até em seriados deve ser meio pior, mas de que mulher só usa tais cores, mulher só faz, então você vê, né, em colorização também, você vê... Mas, só para eu completar, antes que eu esqueça de novo, a parte do homem representando a mulher é isso, tem todos esses estereótipos, mas o que eu acho legal quando a gente pensa conscientemente na história, e que eu também já posso ver nos seriados e nos filmes e nas histórias produzidas por meninas, é colocar a mulher como uma personagem de poder, sabe? Mas também já questiona várias formas como é esse poder, mas é interessante quando a menina, quando, sei lá, o personagem principal é uma mulher. Então, sei lá, eu vi agora o Strange Things, né, que é um seriado do Netflix, e ele é uma paródia meio que dos filmes de terror da década de 80. O detalhe é que esse seriado foi escrito agora e simplesmente todas as personagens mais fortes, as personagens que criam toda a trama não são os garotos, são as mulheres, os gênios de poder, que normalmente seria um personagem masculino. Hoje a gente consegue quebrar isso. E o legal do quadrinho do underground é que a gente não precisa reproduzir, pelo menos eu que não faço pra Globo, por exemplo, nem pra Abril, eu não preciso reproduzir o discurso vingente, por exemplo, da heteronormatividade, né? Que a gente sempre vai ver filmes, novelas, historinha de homem e mulher. Eu sou livre, então, como eu sou livre, eu quero criar essas novas narrativas, que é a mulher com poder e que é também os relacionamentos homossexuais, que eles são naturais, eles existem. Enfim, N coisas que a gente pode começar, né, a empoderar a mulher a partir dos quadrinhos, acho massa. Só falta acontecer isso nos videogames, né? Porque é bem irritante. Videogame é uma coisa muito irritante. E assim, você olha, jogo 1, homem musculoso, cheio de tatuagens de guerra, combatendo alguma coisa da guerra porque a mulher morreu. Jogo 2, homem musculoso, na guerra. Ou num ambiente em que ele vai pegar algum tesouro de alguma coisa, com outro homem musculoso. Aí aparece uma mulher forte e acontece com ela morre. Né? Alguém nos videogames, pelo amor de Deus, faz alguma coisa? Porque fica difícil. Estou fazendo um comentário que você estava falando, eu lembrei de uma coisa que foge um pouco mais dessa questão do homem como ele representa a mulher. Eu estava assistindo uma palestra de uma pesquisadora, assim, e ela estava falando sobre literatura, e eu achei bem curioso uma coisa que ela falou, é que quando o homem faz os grandes livros que têm heroínas femininas, geralmente quando elas são infiéis, elas são punidas no final, né? Isso aí é um pensamento masculino sobre o comportamento da mulher. E eu achei muito legal que ela cita vários exemplos e fala de vários autores, Madame Bovary, né, claro. Mas e daí ela fala de algumas raras publicações bem antigas escritas por mulheres, sobre mulheres livres, assim, quanto à sexualidade dela, às vezes até seguindo pelo caminho da prostituição, mas como daí quando as mulheres escrevem, elas fazem, mesmo na prostituição, as mulheres poderosas, vitoriosas no final, livre. E eu adorei uma história que ela contou que a mulher queria se casar com um homem, mas como ela não tinha um dote, ele acabou casando com outra e ela acabou meio se perdendo na vida, mas ela acabou ficando muito rica e foi para Paris e ficou livre e era linda. E depois de muitos anos, ela poderosa em Paris, ela encontra esse cara que ela queria casar e ela despreza ele, e ela, termina
poderosa e tal. E eu acho curioso ver isso, essa diferença de quando o homem representa a mulher é inevitável, né? E acho que é isso que as mulheres fazem, né? Elas olham, elas vão construindo a mulher de uma forma poderosa, e eu acho que isso está faltando, por isso que as mulheres precisam escrever. Não que os homens não consigam, eu acho que tem alguns exemplos muito legais, assim, mas eu acho que é uma mulher que faz de um jeito muito empoderado e está faltando dizer pela voz dela. Mas, inclusive, você falando aí, me lembrou de Lucila, da Navania, há muito tempo atrás, que é um exemplo clássico de mulher, que é aquela mulher atraente, poderosa, tá, que vai morrer no final. Então, aí eu fico pensando, né, nos quadrinhos e vários outros meios, como é frustrante pra gente ler uma personagem forte que é você, vai lá, vai conquistar isso, vai conquistar quem morreu. Ou então, tipo, não, até nos seriados e tudo, gente. Aquela mulher que se destaca, até não precisa nem trair, mas ela se destacar, ela atingiu um lugar de poder assim, ou ela vai morrer, ou ela vai fazer que nem a Katniss Everdeen, o sonho da minha vida, casei, teve filho, fim do filme. Ou assim, aí você pensa assim, sim, ok, você constituiu a família, mas aí acabou o filme, tipo, era o objetivo da vida dela, acabou o filme, sabe? Todas as outras coisas da mulher são apagadas e se resolvem ali, e assim, não só em cinema e tal, é muito frustrante pra mim. Eu tô lendo, isso acontece também, não vamos dizer que isso não acontece com autoras mulheres, porque acontece. Eu tô lendo um livro agora muito legal, da Chimamanda, mas o Americana, que em parte muito legal, mas em outra parte, tipo assim, era pra ser a história de uma mulher conquistando o mundo e tal, sei lá, e mais depois voltou pra Nigéria, mas acaba também se tornando uma história de amor entre ela e o cara e tal. E acho que a gente, em algum momento, precisa também pensar em como a mulher pode existir numa história sem precisar se apaixonar por alguém, sabe? Porque é muito frustrante. Você, tipo, eu comecei a ler o Americana, tipo, pô, isso aqui vai ser massa, a história da mulher que estava na Nigéria, voltou para os Estados Unidos e agora vai voltar para aí virou, tipo, a história de amor entre ela e o cara, e aí comparar com o capítulo dela, o capítulo do cara, o capítulo dela, começa a estressar. Porque são várias vezes a gente lê coisas assim, sabe? O Astério Spoiler, que é o quadrinho sobre um cara que sacaneia a mulher e depois fala o amor. E aí? Terminou? Como que a gente está de tempo? Pode abrir para pergunta já? Como é que está? Já tem 20, acho que mais 10 minutos, se a gente já está pergunta. Como vocês acham? Talvez seja um pouco cedo para pensar nisso, mas os resultados disso tudo, vocês acham que já estão contaminando os quadrinistas, contaminando? O que a gente vê é que a indústria em geral, grandes empresas e editoras estão se abrindo, mas claro, elas querem ver a grana, né? O principal delas, a Editora Negra, a gente viu que abriu para várias mulheres, sim, vende, são boas, né? Tem coletâneas, tem gente que está buscando, os próprios eventos, né, estão usando esse universo feminino para atrair um público, está vendo que está criando força. E qual é a estratégia disso, além dessas palestras, eventos, como é que vocês estão sentindo isso? Eu acho que é bem óbvio que o feminismo vende, né? Tipo, agora, assim, nesse momento histórico, o feminismo vende pra caramba. Então, eu acho que a tendência é realmente continuar crescendo. Mas eu ia falar até de um jeito não tão mercadológico, assim, do resultado. O que eu espero, assim, é que o mundo dos quadrinhos e dessa arte visual, assim, não seja tão intimidante para as gurias que estão começando agora, sabe? Porque é por isso que foi intimidante de certa forma para a gente e que a gente precisou ver que existiam outras mulheres fazendo isso para ir lá e realmente fazer e, não sei, sabe, tipo, forçar essa base de certa forma. Porque não existia tanta representatividade
identidade, você não conseguia se enxergar ali naquele universo. Então, o que eu espero como resultado é que, que daqui para frente, assim, que o mercado vá bem mais igual, sabe? Que nasçam, que seja fomentado, de certa forma, tanto entre homem quanto mulher, da mesma forma, os quadrinhos, porque até hoje não é assim, sabe? Então, talvez esse pé na porta, assim, sirva para isso, eu espero isso, assim. Mas que eu acho que, com certeza, porque o feminismo vende, assim, que as editoras estão... e também porque estão surgindo vários trabalhos de qualidade, e esses trabalhos estão tendo visibilidade, porque está sendo cobrado muito de todos os eventos que tem essa abordagem vídeo que a gente está fazendo aqui, né? Porque talvez num evento passado isso não aconteceria. Então eu acho que existe essa pressão para que os eventos tenham esse lado também, sabe? Porque é muito representativo nos quadrinhos também, o que foi feito desde 2013, assim, eu considero que seria um absurdo ignorar isso, assim. Bom, só para completar o que você falou, eu acho assim, óbvio, né, que a mídia, o cinema e os eventos, agora sempre falam sobre feminismo porque é o assunto da moda, mas também por que é da moda? Porque também várias meninas hoje, elas compreendem melhor o feminismo do que na década passada, sabe? Eu acho que tem mais leitura. Eu, por exemplo, então, a minha experiência, assim, eu não fiz quadrinhos por causa da literatura de quadrinho masculina, porque eu li os quadrinhos dos caras e realmente eu não gostava de quadrinhos. Por que eu não gostava? Porque eu achei que aquilo não tocava o meu universo. Tem várias meninas que gostavam, mas eu não. Eu comecei a pensar em fazer quadrinho, não só escrever, porque antes eu só escrevia, quando eu vi Persepolis da Magenta Satrapi, como eu já falei, depois das outras, a Gabrielle Bell, a Lily Crumb, a mulher do Crumb. Então, eu comecei a fazer quadrinhos porque eu li quadrinistas mulheres e aquilo me tocou. E eu vejo que várias meninas chegam pra mim e falam, comecei a fazer quadrinho porque eu lia Magra de Ruim, sabe? Então, é muito legal, porque como a Steli falou, a gente meio que criou uma rede se apoiando e antes a gente não estava nas premiações, né? Agora, a HQ Mix foi recorde, com certeza, de Minas sendo indicada, foi lindo, sabe? Aí, por que não tinha produção boa? Porque não tinha menina produzindo. A verdade é que existem várias barreiras quando uma mulher, em várias áreas, né? Quadrinho é uma delas, quando ela quer fazer quadrinho. Então, como mais mulheres conseguiram romper essa barreira e tem mais mulheres produzindo quadrinho, é óbvio que está aparecendo muito trabalho de qualidade aí, entendeu? Então, não dá para eles fecharem o olho, ou não dá mais para ignorar a nossa presença, sabe? Eu, por exemplo, de quadrinhos brasileiros, a maioria que eu sigo e que eu sou fã e que eu acho uma obra foda, a maioria são meninas. Não sei se eu vivo na minha bolha, mas a maioria das meninas hoje são os quadrinhos mais que hoje são de mim. Tem um negócio só rapidinho, que é falando do nosso feminismo bem, tem muita mulher só comprando quadrinho de mulher. Então, eu observo muito alguns eventos que as meninas só estão com sacolas de lojas de meninas, que vendem coisas de meninas. No Lace Comics, tinha muita gente, homem, mulher, adulto, criança, comprando quadrinho e comprando, eram mesas de meninas assim, e a galera comprando muito, assim, sabe? Na Plana, em vários lugares que as pessoas saem caçando as autoras, assim. Então eu acho que as editoras enxergaram isso. Meu consumidor da página Magra de Ruim, que tem, né, o Facebook que faz lá estatística, é 90% mulheres. Claro que, né? E aí tem uma produtora que ela me deu um dado interessante. Ela falou que quem mais consome na internet é mulher, né? Então, como eu dialogo com mulheres, então eu estou de boa, né? Porque o meu público é o público que compra. Então é massa. Então é por isso também que se explica, né? A Malévola da Disney e todas essas histórias super feministas agora. Então, eu acho maravilhoso, né? E eu acho que tem isso que está vendendo também.
Mas eu acho que as pessoas estão pedindo isso também, né? Acho que as pessoas querem ver qualquer pequena fagulha que saiu nos últimos tempos. Eu acho que teve uma explosão de emoção, de repercussão, que foi provocando que isso se estendesse, né? Eu acho que desde que você, sei lá, vê o cinema, grandes bilheterias destacando a mulher, colocando no centro, a gente estava falando sobre cinema e que a mulher não precisa se apaixonar, né? A gente lembra, sei lá, tem, por exemplo, um filme que fez muito sucesso, Frances Ha, né, de agora. Poxa, é bem isso, e as mulheres, tipo, celebraram esse filme, sabe? Porque é isso, elas querem falar sobre o que elas estão sentindo, os problemas, e não precisa de homem nessa... Fora do estereótipo. Fora do estereótipo, totalmente. Não tem, cara, só precisa que não seja o foco, não né? seja o casamento, só isso que eu tô dizendo. Seja o foco, o objetivo. Ou não seja o casamento, não seja a mulher grávida, assim, ó, que feliz! Eu acho que é isso que a gente quer, igualdade. Eu acho que o feminismo é isso, né? E deixar mais igualitário, né? Não é tirar outros tipos de manifestação, mas que se existe metade da população é mulher, então que metade da produção seja diferente, mas pensável no que as mulheres estão querendo, né? Eu acho que isso está se transformando e acho que isso proporciona essa riqueza de materiais que a gente está vendo em todas as áreas, né? Eu acho que quadrinhos está ficando maravilhoso.